Glória a Deus. Feliz aniversário, Igreja Viva. Feliz 11 anos, né? É com muita alegria no nosso coração que nós estamos aqui nessa manhã celebrando mais esse ano da Igreja Viva. Hoje o tema da nossa ministração, eu vou estar ministrando junto com a Pri, né? E a gente vai tentar se organizar bem aqui para que a gente possa repartir a palavra com vocês. Mas é que o Espírito Santo, ele é muito livre nesse lugar, né? E ele pode agir como ele quer, amém? E hoje o tema da nossa ministração é fiel no pouco. Então se você está anotando aí, coloca aí fiel no pouco. E pensar no aniversário da Igreja Viva sempre traz muita gratidão no nosso coração. Eu lembro do começo da Igreja Viva, né? Ali o primórdio de tudo, né? E não podia imaginar que aquilo fosse se transformar naquilo que nós somos hoje. E real, eu nunca imaginei viver o que nós estamos vivendo hoje. É muito Deus fazendo e se movendo a cada dia de maneira muito livre e muito natural. Eu posso dizer para vocês que nós nunca impulsionamos com a nossa força isso que nós estamos vivendo hoje aqui, mas sempre foi pelo Espírito, como a pastora Priscila falou agora mesmo, né? E pensar no passado e ver onde nós estamos hoje fala muito sobre fé, né? Isso estimula a nossa fé a viver aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Nesse momento atual, e aquilo que nós vamos viver no futuro. Eu estava nessa semana e eu vi uma série de coisas sendo liberadas sobre essa igreja no momento oportuno. Eu vou falar isso para vocês, mas um monte de coisas assim acontecendo. Eu falei assim, cara, tem algo acontecendo nas regiões espirituais. Tudo que nós precisamos é de fé, e fé essa igreja tem. Fé essa igreja tem para avançar, para expandir em direção aos sonhos do coração de Deus. E como nós vimos nesse vídeo, agora mesmo, isso é só o começo daquilo que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Você tem coragem para dizer que esse é só o começo? Esse é só o começo. Nós vamos viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Eu quero contar uma história para vocês. O pessoal mais antigo, né, que está aqui desde o começo, conhece essas histórias. A gente gosta muito de contar histórias, porque isso faz a gente ter uma compreensão do lugar que nós estamos e como isso tem sido gerado. Eu lembro no aniversário do ano passado que nós falamos sobre algumas palavras proféticas que nós recebemos como igreja, e hoje eu quero começar lembrando de uma delas aqui para ilustrar o que eu gostaria de falar aos irmãos. Mas eu me lembro uma vez, eu numa reunião, numa outra igreja, um profeta ministrando a palavra, e ele fala para mim e para a Pri que nós implantaríamos escolas e igrejas. Eu nem podia imaginar, não era pastor, não era nada, implantar escolas e igrejas. Eu já trabalhava numa escola, e numa secretaria de uma escola, e aquela palavra nós recebemos e eu guardei no meu coração. E passou-se um pouco de tempo e eu trabalhava com vestibular, eu levava as inscrições estou falando dos meus primeiros empregos, tá? Eu levava as inscrições daqueles que queriam prestar vestibular, não era nada digital, eles faziam no papel e a gente levava no banco e levava na universidade. E eu estava indo na Unicamp levar essas fichas de inscrição das pessoas que queriam fazer ali o vestibular da Unicamp. E nesse caminho eu passei na Avenida 1, na Romeu Tortman, ali que todo mundo, quem é de Barão aqui conhece, mas todo mundo conhece aquela avenida principal que dá acesso à universidade, à Unicamp. E eu estava passando ali, gente, eu vi uma casa comum, era uma casa, estava escrito assim, aluga-se. E Deus, algo no meu espírito falou assim, abre um cursinho aí. Eu falei, gente, como abre um cursinho aí? Não tem R$1 para abrir um cursinho lá, né? Abrir um cursinho com pensamento, só um sonho, né? Falei, beleza, fiquei com aquilo, peguei o telefone do cara na plaquinha, tirei uma foto, não lembro se eu anotei no papel ou se eu tirei uma foto, mas peguei o telefone da plaquinha escrito aluga-se, e fui embora para a Unicamp, voltei, na volta eu falei assim, eu tinha uma reunião com um empresário, um dono de uma escola, eu falei assim, vou falar para esse cara abrir um cursinho comigo, oferecer para ele. Cheguei lá na escola, lá que eu tinha reunião, eu falei, fulano, você quer abrir um cursinho comigo ali em Barão Geraldo? Ele falou assim, eu falei assim para ele assim, só que eu não tenho R$1, eu entro com o trabalho e você entra com o dinheiro. Ele falou assim para mim, beleza, gente, não estou brincando, a reunião durou 30 segundos. Ele falou, beleza. Eu falei, beleza? Assim fácil? Ele, beleza. Eu falei, beleza. Então eu vou correr atrás disso, vou ligar para o cara. E de fato, esse cursinho existiu ali na cidade de Barão Geraldo. E esse cursinho, ele teve um nome, ele se chamava Máximo.
né? E creio que é algo profético até para a nossa igreja, que Deus vai fazer dessa igreja mesmo o máximo nessa cidade, amém? E ali dentro daquele lugar, nós tivemos uma outra congregação no nosso passado, e nós, num determinado momento, nós deixamos aquele lugar, e nós e começamos a estudar a Bíblia, fazer um culto ali numa sala desse cursinho. E aí nós começamos a ver essa palavra que nós tínhamos recebido lá atrás, de que nós implantaríamos escolas, igrejas, se cumprindo. E em começamos ali numa sala de aula, a estudar a Bíblia, e começamos ali nos mobilizar para fazer igreja, e lá não tinha ministério. Você imagina, ministério com 20 pessoas dentro da igreja, não tinha, era todo mundo, beleza? E aí nós entramos lá naquela igreja, era assim, não tinha líder, não tinha ministério, não tinha nada. E todo mundo ajudava, chegava mais cedo para pôr cadeira, todo mundo chegava mais cedo para arrumar, passar os fios, pôr banner, cobrir a lousa, pôr um púlpito, ligar os instrumentos, todo mundo fazia tudo. Quantos lembram disso, era dessa época? Levanta a mão aí. Tem gente que lembra dessa época, é incrível isso. Até que pastor Michael Brudor, que vocês tiveram, uma boa parte de vocês tiveram a oportunidade de conhecer, né? Nesse começo da Igreja Viva, ele me mentoreava, né? E aí, vou deixar um spoiler para vocês, eu sei que o pessoal de comunicação vai brigar muito comigo, mas na nossa conferência do final do ano, ele vai estar ministrando com a gente aqui, beleza? Uhul! E aí, ele pegava e falava assim para mim: Renato, não dá mais para não ter líderes, precisa ter líder, precisa ter ministério, precisa ter o cara da portaria, precisa ter o cara da adoração. Eu falava assim, tá, beleza. Aí chegou uma hora que não tinha mais jeito, a igreja começou a crescer, mas eu lembro do começo, os músicos eram 3, quando 4, 3, 4, 2, 4, 1, 4, variava de culto para culto, né? Gente, ali era todos os músicos que ficavam revezando ali, eram 3, 4 músicos ali que ficavam revezando. E hoje nós temos uma banda de, sei lá, mais de 20 músicos aqui. Você pode dar uma glória a Deus? É incrível a gente olhar esse começo e onde Deus tem nos trazido hoje. Eu lembro do ministério infantil, ele acontecia numa salinha pequena que tinha lá, ele acontecia no escritório que tinha dentro daquele cursinho, às vezes na cozinha do cursinho. E quando eu entro na ministério infantil aqui, eu falo assim, cara, que coisa mais louca esse ministério infantil. E eu fico impressionado com o ministério infantil. Eu falo assim, como Deus trouxe a gente para esse lugar. Eu estava agora há pouco, o pastor Hugo está aqui, e eu estava falando com o pastor Hugo, falei assim, pastor Hugo, você precisa de alguma coisa para criança, tem um berçário aqui do lado, é um bom, está lá, né, o bebê está lá, é um bom berçário, pode ir lá. Falei com água na boca para ele, não falei, mano? Verdade, não é? Tanto é que está lá, com água na boca. Quantos se entendem? A gente não tinha um berçário, mas hoje tem um berçário, porque nós como igreja, a gente tem sido fiel no pouco. A gente foi fiel no pouco, nós temos sido fiel no pouco hoje. Deus tem nos colocado num lugar maior a cada dia. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. Eu lembro de a gente estava nesse predinho, esse predinho começou a lotar, né? A sala não cabia mais. A gente cabia umas 70 pessoas naquela sala de cursinho. A gente pegou uma sala daquelas de cursinho grande, né? Para fazer. E Barão Geraldo não tinha prédio para ter igreja. Não tinha, você podia ligar em todas as mobiliárias da cidade, não existia um prédio. Tinha prédios assim, muito na periferia, prédios industriais, mas não era o que a gente sentia. Ali é uma igreja que nasceu com muitos estudantes chegando, né? E eles moravam ali perto, em a pé, de bicicleta. Não dava para levar a igreja lá 10 quilômetros da região ali, vamos dizer assim, central de Barão Geraldo, né? E começamos a pesquisar isso, né? Eu lembro até a Mel, eu vi que a Mel está aí. Eu convidei ela para vir aqui. A Mel, eu falava assim, ela está lá no fundo, né? Eu falava, Mel, ela trabalhava comigo na ocasião. Eu falava, Mel, liga para as imobiliárias, fala lá que a gente se tem algum prédio para alugar. E ela ligava, estava trabalhando, né? Coitada, estava desviando o trabalho dela, né? Do cursinho para ligar para a igreja, né? Liga para as imobiliárias para ver se tem algum prédio. E ela ligava, ela falava assim, nada, Renato. Aí nada, 2 vezes, nada, 3 vezes, um dia. Aí nessa história toda, um dia eu falei assim para a Pri, e falava para as pessoas de uma maneira geral, eu falava assim, cara, tem um prédio do lado aqui do cursinho, que era uma academia de dança. Eu nunca nem tinha entrado lá, gente. Sabia nem o tamanho. Eu falava, nossa, se pudesse um dia escolher, eu queria que a igreja fosse nessa academia de dança aqui, que era vizinho do cursinho.
é importante E salientar. pelo seu histórico, né, de gingado, tudo, né? Seu gingado também. O gingado também. Mas o mais interessante, gente, é sério. Gente, eu nunca tinha entrado lá. Não sabia nem se dava para ter uma igreja lá. Mas eu falava, Pri, isso aqui é meu sonho, eu falava para ela. Que era uma caixa assim, eu falava, deve ter um salão aí dentro, não é possível. Academia de dança, deve ter sala de dança. É aí mesmo que vai ser a nossa igreja amanhã. E eu fiquei nessa. Um dia a Melissa estava no telefone, eu falei, mas Melissa, vai de novo aí. Ela ligou, tal, não sei o quê. Ela pegou e falou assim, eu ouvi ela falando assim, academia de dança, Zap. Eu falei assim, Melissa, me passa esse telefone aí já, falei para ela. Porque era exatamente a academia que tinha do lado da igreja, que estava alugando. Eu falei, não, nós queremos essa academia. Não tinha nem entrado lá. Eu falei para o corretor assim, nossa, a academia aqui já é nossa. Depois você me passa o valor, não perguntei valor, não perguntei nada. Eu falei assim, ó, se a academia é nossa, vou ir na imobiliária tal, para a gente falar, mas pode deixar, eu já estou levando a proposta, nós vamos para essa academia aí. E assim nós entramos nessa academia. Só uma história que eu lembrei agora, quando a gente estava no cursinho, meu desespero no final do culto era recolher todos esses envelopes de oferta, porque eu ficava imaginando meus alunos encontrando envelope de dízimo oferta que a gente esqueceu por um acaso. Então eu fazia uma varredura, porque todas as piadinhas com crente é isso, né? Trocou, tá roupa nova, é do dízimo lá da sua igreja, né? Eu falei, eu não vou ouvir isso não. Aí eu saía que nem uma louca, pegando todos os... Eu fiz equilíbrio, gestão das emoções, eu não saio mais como uma louca, amém. Mas eu saía recolhendo todos os envelopes, que eu morria de medo de algum aluno achar envelope da Igreja Viva, né? Oferta, né? Tô ligada, né? Comeu no Mac, oferta, né? Então era um desespero, gente, eu tinha essa preocupação. Mas uma das coisas também que, logo que a gente entrou lá, a gente fala que esse ano é um ano da expansão, mas ao longo de toda a Igreja Viva a gente viveu a expansão. E logo aquele salão ficou pequeno. Eu lembro, às vezes, a gente recebeu a graça de recebermos pessoas lá que atraíam muita gente. Né? Muitas pessoas, assim, tinha gente que eu nem ousava convidar, que você imagina, né? Quem que é a gente, né? Para essa pessoa vir aqui, e eles iam com muita graça, assim, iam lá, ministravam e o salão lotava. E os cultos começaram também a ficar lotados naquele salão da Romeu Tortman, e a gente passou a 2 cultos, depois nós passamos a 3 cultos, nós tínhamos 3 cultos, os músicos não têm nenhuma saudade disso, os ministradores de criança também não, mas 3 cultos, gente, era 2 de manhã e 1 à noite, porque o salão era pequeno, cabia 110 pessoas mais ou menos. E aí a gente teve uma estratégia, como ia muita gente de Valinhos para lá, nós pensamos, vamos então, de repente começar algo em Valinhos, porque daí são umas 25 pessoas que podem focar no que Deus tem para fazer na cidade de Valinhos, e também abre espaço aqui para as pessoas aqui dessa região virem para cá. E aí a gente começou a Igreja Viva em Valinhos, e nós começamos com culto à noite lá, então a gente fazia 2 cultos de manhã aqui em Barão Geraldo, e à tarde, às 6 da tarde, a gente ia para Valinhos e fazia o culto lá. E começou a crescer, tanto é que hoje nós temos a Igreja Viva em Valinhos. Porque Deus continuou expandindo tudo aquilo que Ele estava fazendo, e foi muito gostoso. Lá na Romeu Tortman também, na academia, ex-academia que virou igreja, a gente também tinha um colaborador. Eu não sei se o Sérgio Rondini está aqui, mas ele foi o nosso primeiro contratado, administrador da igreja. Ele começou a trabalhar na igreja, foi a primeira pessoa que foi contratada mesmo para trabalhar, e ele nos ajudou demais na administração. Junto com o pastor Rolando, eles cuidavam das finanças e toda a parte administrativa, e de lá para cá muitas pessoas vieram como estagiários, como colaboradores, e hoje nós temos 14 colaboradores aqui hoje trabalhando na igreja, e também é uma expansão que a gente se alegra em ver tudo aquilo que Deus fez. Uma coisa que acho que poucos se lembram, mas a gente lá na academia de dança, eles tinham, no andar de cima, tinha um piso muito bom, que era para o pessoal que tinha aula de dança, então o piso era muito bom, um piso de madeira, e daí tinha uma sala bem grande, e aí surgiu a ideia de começar uma aula de jiu-jitsu, né? Porque eu preciso fazer um adendo aqui, era o lugar onde eu batia no Cris, no Norton, tinha uma galera aí, era onde...
Isso aí, pode continuar. Como a gente é da paz, a gente começou a aula de jiu-jitsu. Daí o Leandro, um amigo bem antigo também, ele era professor, ele falou assim, eu vou treinar o pessoal que quiser. Daí saiu o pessoal comprando kimono, Cris Quintal, o Norton, o Renato, eu não lembro. Tem mais alguém que eu não falei que fazia essa aula? O Otto também fazia essa aula de jiu-jitsu. Então, e aí a gente trazia algumas visitas, né? Para essa aula era de sábado à tarde e eles aprendendo a lutar naturalmente, né? Aquilo que eles já faziam bem espiritualmente. E hoje, olha que só como é uma pequena semente, mas hoje nós temos o projeto lá no Osiel da TEP Global, onde ensinam as crianças carentes lá, com aula de jiu-jitsu, né? O Kaique está à frente, o pessoal da TEP também está acompanhando, ajudando lá. Então, coisas que a gente nem imagina que começaram lá atrás. Hoje tem de 90 a 100 crianças fazendo aula, porque eles viram que investir na velha geração não estava dando futuro. Então a estratégia foi, vamos investir nas crianças, né? E aí foi algo que a gente não imaginava que ia ser assim, né? Colocaram tatame e tudo. Depois foi acabando, mas Deus tinha algo, não é à toa que surgiu essa aula de jiu-jitsu, né? Naquela época também a gente fazia batismos nas casas, porque às vezes era uma pessoa. E depois foi para a banheira, né? Então tinha batismo nas casas, porque às vezes era uma pessoa só, então a gente ia na casa de alguém, a igreja inteira ia na casa de alguém, isso não era um tumulto, era simples, cabia na sala, cabia nas casas, no quintal, a gente fazia batismo lá, e depois, quando começou a aumentar o número, a gente alugava uma banheira, estava na foto anterior, né, vocês viram a Regina, acho que estava saindo da banheira, aqui é o Dani, acho que foi o nosso segundo batismo, né? A família Bucheroni foi batizada, lá eram as carteiras de braço da igreja, a lousa a gente cobria com um pano preto, porque era profético, né? Hoje a gente tem todas as paredes pretas também, e era um tempo muito gostoso, e hoje já a gente... nem tem mais banheira, né? A gente coloca a piscina mesmo lá no estacionamento. Acho que nosso maior batismo foram 12 pessoas, né? Você pode falar assim, mas 12 tão pouco, né? Cabe nas mãos, nos dedos da mão e um pé. Mas são os pequenos começos que a gente sempre celebra. Eu sei, é um sonho do Renato. Ele fala assim, um dia eu vou passar o culto inteiro batizando pessoas. Eu acredito nisso. Mas a gente precisa ser fiel batizando batizando dois, em banheira, em piscina infantil. Para um dia a gente chegar nisso, eu creio que nós vamos chegar, porque Deus é assim, Ele leva a gente de fé em fé, de glória em glória, e leva a gente para expandir. E o último ponto que eu queria falar ao longo da história da Igreja Viva, eu louvo a Deus pelo nosso conselho, né? O pastor Davi, pastora Fernanda, pastor Rolando Jael, pastor Mário, pastora Luísa, eles são pessoas de oração, e eles levam a geração deles, né? Tem muitos aqui que são da geração deles, que são pessoas de oração, e eu lembro que uma coisa que eles sempre falavam nas nossas... Oi? Tia Ruth, Luiz, Lucidete, Alfredo, Rosana, eu vou esquecer de nomes aí, mas pessoas que sempre oraram pela igreja. E uma preocupação dos meus pais sempre foi, e do conselho no geral, né? Eles falavam assim, quem vai orar quando a gente morrer? Sábios, né? Preocupados, quem que vai orar quando a gente morrer? E eles falavam assim, vocês não podem esperar a gente morrer para vocês descobrirem quem vai orar no nosso lugar, porque realmente todo domingo a gente recebe mensagem deles, todo domingo, quem for pregar vai receber mensagem deles, não é verdade? Mari, Marcelo, o pessoal que prega, que todo mundo recebe mensagem deles, estou orando por você, a palavra vai acontecer isso, Deus vai fazer isso, e era uma preocupação deles, e algo que eles sempre oraram, e hoje eu louvo a Deus porque a gente vê o ministério de intercessão só cresce. Daqui a pouco a igreja inteira, meu sonho é o ministério de intercessão ser a igreja inteira. Chegaremos lá, né, Norton? Glória a Deus. Norton e Lu, honra a vida de vocês, né, que vocês têm sido fiéis guerreiros, né, e aquele negócio que fica nos bastidores. E eles não estão nem aí, que fica ninguém nos está vendo. bastidores e em cima da minha sala, tá, pessoal? Porque eu fico orando, meu Deus, se esse teto cair, eles vão ter que orar por mim, porque parece que tá tudo bem, eles estão orando. Parece aula de sapateado, profético também, a gente tem ido para academia de dança, né, porque... Sapatinho de fogo esse povo. Mas eu louvo a Deus porque hoje o conselho fala que alegria a gente tem
de ver pessoas jovens. Os jovens oram, os jovens amam orar, os adolescentes amam orar, e as crianças amam orar. Então não é uma coisa da tia do coque ou da geração mais velha, mas a Igreja Viva ora, a Igreja Viva ama orar. E isso é algo que Deus expandiu e respondeu à oração que estava no coração deles. Amém, glórias a Deus. E hoje nós estamos aqui nesse prédio gigante, né? Quem entrou nele vazio aqui? Deixa eu saber. Tem várias pessoas, era vazio, era um galpãozão aqui, né, gente? E hoje, aqui, ó. Olha essa foto aqui, ó, galpão vazio. E aí, o batismo que a Pri comentou e o que Deus tem feito nesse lugar, né? Outra observação, uma curiosidade, o Renato falou assim: Pri, você nunca mais batiza comigo, porque você não fez força nenhuma. Eu só fingia, gente, mas eu ensaiei o movimento assim, ó. Mas ele falou que ele fez o serviço sozinho, fecha parênteses. Amém. Vou continuar aqui. Outra coisa que aconteceu também é que a gente tinha um culto aqui, né? Eu lembro o primeiro culto aqui, a gente suava, né? Porque o ar-condicionado só tinha, acho que, aqueles do fundo. Quem estava na frente estava suando, né? Demais, era em janeiro. E Deus foi fazendo a gente crescer. Se você nos perguntar como, a gente não sabe explicar. Nenhuma planilha de Excel cabe as coisas que Deus fez financeiramente nessa igreja. E Deus já nos trouxe para 2 cultos, né? Hoje a gente conseguiu juntar os 2 aqui, mas está bem apertado, né? Então, a gente crê que ainda Deus vai nos levar para mais cultos, e a igreja vai expandindo, e quando ficar pequeno esse lugar, Ele vai nos dar outros lugares, né? Porque Deus é assim, Ele expande, mas a gente sempre parte de um lugar de celebrar os começos e tudo aquilo que Ele tem feito, mesmo que aos olhos naturais possa parecer pouco para alguns, mas a gente está aqui vibrando, celebrando por tudo aquilo que Ele está fazendo. Um trecho que a gente vai falar hoje um pouco, é Zacarias capítulo 4, e esse versículo fala sobre não desprezar os pequenos começos, né? E isso é muito importante, porque é o que a nossa palavra hoje, quando a gente é fiel no pouco, quando a gente é fiel nesses pequenos começos, quando a gente entende a nossa temporada, aquilo que Deus tem dado em nossas mãos para hoje, a gente não vai ficar desanimado, intimidado quando a gente vê grandes igrejas, quando a gente vê grandes coisas acontecendo em outros ministérios. Porque ser fiel no pouco é você olhar aquilo que Deus está colocando na sua mão, é você celebrar com alegria e com uma responsabilidade tudo que Deus está colocando em nossas mãos. E quando a gente faz isso, quando a gente é realmente fiel, grato no pouco, Deus vai levando a gente de fé em fé, de glória em glória, a crescer para que a gente seja fiel no muito. Sabe o que acontece quando a gente está sendo fiel no pouco? Deus está trabalhando o nosso coração. Deus está trabalhando no nosso caráter. Porque quem não é grato pelo pouco vai ser arrogante quando estiver no muito. Quem não é grato e humilde no pouco vai ser uma pessoa soberba no muito, e a queda vai ser terrível. Então nós damos glórias a Deus pelo pouco que Ele colocou em nossas mãos há 11 anos atrás. Somos gratos ao Senhor por essa etapa que nós estamos vivendo hoje. E a gente nunca despreza os pequenos começos. Mesmo que quando a gente fale qual é o nosso pequeno começo, as pessoas possam até desprezar. Nós não desprezamos. Nós não desprezamos, porque aquilo que Deus coloca em nossas mãos é riqueza, é o melhor. E Ele vai fazer crescer, é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz isso tudo multiplicar. Amém. Abre comigo em Zacarias 4, capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Vamos ler aí do versículo 6 ao 10. Diz assim: Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos
me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Sabe o contexto desse trecho aqui? É uma palavra profética, uma profecia recebida ali para Zacarias em relação à reconstrução do templo em Jerusalém, que se referia ali especificamente a Zorobabel. E esse trecho diz que ali Deus estava olhando com bons olhos aquilo que estava acontecendo, a forma como Zorobabel, logo após o exílio ali na Babilônia, estava ali trabalhando na reconstrução do templo em Jerusalém. E ele não estava ali menosprezando, talvez devia existir muita pressão na época, por causa daquilo que ele estava fazendo, restaurando o templo, restaurando o lugar de adoração em Jerusalém. Mas ele ali, com a ajuda de Josué, a ajuda dos persas, eles reconstruíram aquilo. E ali, a gente vê depois desse momento, também Zorobabel sendo levantado como um líder ali na Judéia, como governador da Judéia. Nós vemos ali o templo restaurado para a presença de Deus. E é tudo isso que quando a gente pensa nessa construção daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, na execução daquilo, no trabalho das nossas mãos, porque Zorobabel conta a história que ele estava com um prumo na mão, e às vezes a gente não dá valor, é um prumo na mão, mas a gente não entende a importância que tem um prumo numa obra. Os arquitetos digam amém, né? Os engenheiros. Mas a gente vê esse é o contexto que eles estavam vivendo ali. E eu queria transportar esse trecho que a gente acabou de ler para os nossos dias hoje, para a Igreja Viva, para essa manhã de domingo, amém? E eu queria falar hoje sobre nós gostaríamos juntos de falar sobre 4 lições bem rápidas que a gente tira dessa história, que a gente pode aplicar à Igreja Viva. O primeiro ponto que eu vou falar é: faça tudo através do Espírito. É uma lição que a gente tem aprendido ao longo desses 11 anos. Tudo que a gente fez pela nossa força, graças a Deus, Ele fez a gente parar no meio do caminho. É tudo pelo Espírito Santo. Se a gente quer construir coisas que sejam saudáveis, que sejam permanentes, que sejam eternas, que sejam prósperas, a gente tem que fazer pelo Espírito Santo. Em Gálatas 3:3 fala: será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Então aqui, os Gálatas estão recebendo essa exortação: vocês começaram bem e estão terminando mal. Vocês começaram bem, começaram pelo Espírito e estão terminando as coisas pela tua força. Não é 100% pelo Espírito, do começo ao fim. E isso requer de nós abrir mão do controle. E a gente sempre quer controlar, né? Às vezes a gente acha, como pastor dessa igreja, que a gente tem que controlar tudo. Mas não é tudo pelo Espírito. É tudo através de dobrar o joelho no chão e buscar em Deus o que Ele tem para essa igreja. A gente sempre, desde o começo, a gente se recusou a ficar copiando coisas que estão dando certo em outras igrejas. A gente admira aquilo que Deus está fazendo nas outras igrejas. A gente muitas vezes se inspira, mas sempre a gente vai diante da presença de Deus e pergunta: Deus, isso é para nós também? Porque tem coisa que às vezes Deus quer fazer realmente em nós, está fazendo em outras igrejas. Mas a gente tem que parar e realmente dobrar o coração, dobrar os joelhos em humildade e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O que o Senhor tem para esse próximo ano que o Senhor tem para nós como igreja? Porque a gente não vai fazer o que a gente quer, eu e o Renato. A gente não vai fazer o que a liderança nos sugere. A gente, junto com a liderança, nós buscamos a Deus para entender dele o que Ele quer. Em humildade, a gente abre mão do controle. A gente abre mão de querer dirigir as coisas do nosso jeito ou de fazer pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. Mas a gente precisa ser ousado para ser obediente, para que realmente o Espírito Santo faça através de nós, para que o Espírito Santo faça em nós, nessa igreja e através de nós.
Amém. O segundo ponto é: confie nele durante a construção. A gente viu no verso 7 que a gente acabou de ler, na parte A, fala: nada será obstáculo para Zorobabel. Eu não sei quem já construiu alguma coisa aí, mas aparece um monte de situações difíceis, não é? Acaba o dinheiro, o pedreiro falta, dá um problema numa coisa que foi instalada. É extremamente difícil. E trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para esse ano de expansão que a gente está vivendo aqui em 2023 na igreja, a gente passa por pressões na nossa vida pessoal, é ou não é verdade? Quem está com pressão na vida pessoal aí, situações, seja sincero, acredito que tenha mais pessoas, porque são situações difíceis que a gente passa na vida. Tem situações que a gente passa na igreja viva também, situações difíceis que a gente passa na igreja, mas tudo isso o inimigo ele tenta fazer para nos paralisar e nos parar e impedir que a expansão se cumpra nesse lugar. Mas nada, nenhuma sugestão do diabo, nada que ele queira colocar diante de nós, de fato vai nos paralisar. Porque quem vai à nossa frente é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Sabe, tem um trecho que é de Isaías 54:4, que tem sido o nosso trecho, nosso capítulo base desse ano de 2023, que diz assim: não se assuste, você não será envergonhada, não tenha medo, você não sofrerá humilhação, eu creio nisso. Como está em Zacarias, os montes se tornarão planícies, não tenha medo. Vamos caminhar em cima das palavras que existem sobre as nossas vidas. Vamos caminhar sobre as palavras da Bíblia todos os dias. Eu estava conversando com um amigo semana passada, e ele estava me contando alguns problemas de saúde que ele tem encontrado. Mas eu achei tão interessante que na nossa conversa ele falou assim: mas cara, tem tantas promessas de Deus para mim para se cumprir ainda. Cara, que lindo ele me falar aquilo. Porque ele entendeu que, cara, tá tudo bem. Ele vai andar sobre aquelas palavras e viver plenamente aquilo que Deus tem para a vida dele. E é isso que nós precisamos fazer. Vamos orar por isso nessa hora. Coloca a tua situação diante de Deus. Fala: Senhor, essa é a situação que tem me afligido. Pode ser uma doença, um desemprego, um problema de relacionamento. Uma dor, uma dúvida, um medo, uma doença emocional, física. Espírito Santo, nós entregamos essas coisas diante de Ti, no Teu altar. Nós não queremos carregar isso com a gente, mas a gente quer colocar isso nas Tuas mãos. E queremos descansar, porque o Senhor é o único que pode restabelecer a ordem nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, o Teu poder invadindo cada coração, a Tua verdade, o Teu amor, a Tua vida, a Tua esperança invadindo cada coração, em nome de Jesus, amém e amém. E no terceiro ponto, valorize cada etapa. O verso 10 diz: não despreze os pequenos começos. Não despreze. É só um prumo na mão de alguém. É só 20 pessoas se reunindo. São 400 pessoas se reunindo. Não despreze. E sabe, hoje a gente vive num mundo onde as redes sociais, elas nos colocam dentro de tudo. Não é verdade? Você consegue entrar em qualquer igreja agora. E como se a gente não toma cuidado, a gente não valoriza os pequenos, a gente começa a se comparar. Começa a achar que não está bem. Começa a achar que a gente podia ser melhor. E começa a gerar sentimentos que não são sentimentos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos valorizar essa fase que nós estamos vivendo como igreja viva hoje. Sabe, quando eu pensava nesse trecho, me veio a figura de Ananias, ali em Atos 9. Quantos lembram da história? Ali no Novo Testamento a gente tem 3 Ananias. Mas o Ananias que aparece ali junto com Saulo, é só ali que ele aparece. Você imagina ele, a Bíblia inteira chega e fala assim: Ananias, um discípulo do Senhor, recebeu uma visão para ir até uma casa. Ele dá nessa visão a direção daquela casa, e para orar por Saulo, porque quando ele orasse, ele impusesse as mãos sobre Saulo, as escamas dos olhos de Saulo cairiam, e ele voltaria a ver. Ele estava cego. Foi só isso.
Acabou a história de Ananias. A gente precisa valorizar isso. Mas pastor, por quê? Pensa quem foi Paulo. Tudo que ele fez na história do cristianismo. Quem ele representou, quantas igrejas ele fundou. Porque alguém foi fiel naquilo que foi colocado nas mãos dele. Lucas 6,10 diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Qual é o talento que Deus tem colocado na sua mão? Pensa nisso. E o quarto e último ponto: trabalhe nessa obra. Nesse trecho de Zacarias, no versículo 10, fala que o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o seu prumo na mão de Zorobabel. Quando eu orava por esse culto, Deus mostrou cada um de nós aqui com um prumo na mão. E o prumo, para qualquer coisa que vai começar, precisa começar com a linha prumo. O prumo é aquele que dá o alinhamento, o padrão de como vai ser a construção. Tudo é construído a partir desse prumo. E aqui fala sobre a gente ter essa disposição para trabalhar nisso que nós estamos fazendo aqui. Você não está trabalhando para mim, para o Renato, nem para a Igreja Viva. A gente está trabalhando para o Senhor através dessa casa. Nós estamos servindo a sociedade através dessa casa. E eu vi Deus colocando esse prumo na mão de todos nós. Por quê? Porque o prumo é padrão, o prumo é exemplo. É a partir do prumo que as coisas são construídas. Enquanto eu orava, Deus foi mostrando cada um de nós aqui, tanto no seu ministério aqui dentro crescendo, mas também no seu trabalho, fora desse lugar. Deus está trazendo para você um padrão que não é qualquer padrão. É um exemplo, é um padrão que é do reino de Deus. É um padrão muito alto. Então, naquilo que você faz, na sua profissão, no seu estudo, na sua faculdade, naquilo que diz respeito à sua vida, lembra disso. Deus está colocando um prumo na sua mão. É um prumo dos céus, é um novo padrão, é um nível alto de padrão. Não é o nível humano, mas é um novo nível, é um novo padrão, é um novo exemplo. Assim como Deus falou para Timóteo: seja exemplo em todas essas áreas, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Deus está colocando esse prumo em nossas mãos, para que tudo que a gente fizer nesse lugar, fora dessa igreja também, seja com esse nível de excelência, seja com esse nível do reino dos céus, com esse padrão do reino dos céus. Porque é isso que impacta a sociedade, é isso que impacta as pessoas quando chegam aqui. É esse nível de excelência que Deus está nos ensinando. E eu via Deus muito alegre. Como fala nesse versículo, Deus se alegra, sabe? Deus está alegre com cada um dessa igreja. Deus está alegre porque cada um tem dado o seu melhor. Muitas vezes tem dado até o que não tem dado um tempo de descanso para servir, tem dado agasalho, tem dado cesta básica, tem dado bens materiais. Mas eu queria dizer que tudo o que nós temos feito são coisas eternas. E coisa eterna ninguém rouba. Coisa eterna está guardado. Amém? No versículo 7 desse capítulo de Zacarias 4, fala assim: e quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça.